Oferecimento LK Veículos, Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo. Quinta-feira, dia 7 de fevereiro, vamos meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículos de 7 a 13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando saídes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ele chamou os 12, começou a enviá-los 2 a 2. Eles então saíram para proclamar que o povo se convertesse. O Evangelho relata a primeira das missões apostólicas. Cristo envia os 12 a pregar, a curar todo tipo de enfermo e a preparar os caminhos da salvação definitiva. Esta é a missão da Igreja e também a de cada cristão. O Concílio Vaticano II afirmou que a vocação cristã implica como tal a vocação ao apostolado. Nenhum membro tem uma função passiva. Portanto, quem não se esforçasse pelo crescimento do corpo seria, por isso, mesmo inútil para toda a Igreja, como também para si mesmo. O mundo atual necessita de um suplemento de alma para poder regenerá-lo. Só Cristo, com sua doutrina, é medicina para as enfermidades de todo o mundo. Este tem suas crises. Não se trata somente de uma parcial crise moral ou de valores humanos. É uma crise de todo o conjunto, e o término mais exato para defini-la é a de uma crise da alma. Os cristãos, com a graça e a doutrina de Jesus, estão no meio das estruturas temporais para verificá-las e ordená-las para o Criador. Que o mundo, pela pregação da Igreja, escutando possa crescer, crendo possa esperar e esperando possa amar, nos diz muito bem Santo Agostinho. O cristão não pode fugir deste mundo. Tal como escrevia Bernardos, nos lançastes no meio da massa, no meio da multidão, como levedura. Reconquistaremos, palmo a palmo, o universo que o pecado nos arrebatou. Senhor, devolvemo-te tal e como nos recebemos aquela primeira manhã nos dias em toda a sua ordem e em toda a sua santidade. Um dos segredos está em amar ao mundo com toda a alma e viver com amor a missão encomendada por Cristo aos apóstolos e a todos nós. Com palavras de São José Maria Escrivá, o apostolado é amor de Deus, que se desdobra com a entrega de nós mesmos aos outros. E a ânsia do apostolado é a manifestação exata, adequada, necessária da vida interior. Este será nosso testemunho cotidiano no meio dos homens e ao longo de todas as épocas. Desde o início, os apóstolos foram alertados para contar com contrariedades no desenrolar da missão. Esta chamada de atenção foi importante para que não ficassem frustrados diante
dos insucessos. Os apóstolos do reino precisam ser realistas. A missão não está encerrada, só porque alguns se mostram refratários à pregação. A reação do apóstolo deve ser seguir adiante, sem deixar esmorecer seu zelo missionário. Seria incorreto lançar impróbrios contra os que não acolhem o missionário. Seria igualmente incorreto desejar para eles o castigo divino. Foi o que aconteceu quando os discípulos pediram que Jesus mandasse fogo do céu para consumir os samaritanos que não lhes deram acolhida. O mestre, porém, proibiu-lhes todo tipo de represália. Aconselhava-os, no entanto, a fazer um gesto simbólico. Caso não fossem acolhidos, sacudiu o pó das sandálias em sinal de protesto. Era o que os judeus costumavam fazer quando regressavam à Palestina, depois de terem tido contato com cidades pagãs. Esse gesto continha dois significados possíveis. Os que se recusam a acolher os apóstolos assemelham-se aos pagãos e não pertencem ao verdadeiro Israel. Os apóstolos não têm mais possibilidade quanto ao destino do povo daquelas cidades, cuja poeira não querem levar consigo. Seguindo em frente, os apóstolos recomeçam a missão, sem nunca desanimar. Assim como acontece com os apóstolos, o envio 2 a 2, hoje a Igreja continua o mesmo mandato missionário de Jesus, enviando-nos também a missão de testemunhar, de anunciar. E o ano passado, quando concluímos o ano do laicato, tomávamos a consciência de que somos partes integrantes da missão, somos partes integrantes da Igreja e também do Reino de Deus. E hoje a missão continua no mandato missionário de Jesus, por meio também de cada um de nós. E este ano, quando em nossa diocese celebramos já 60 anos de missão, vamos ver um grande protagonismo leigo, tanto os homens e mulheres batizados que continuam a anunciar, sejam nas comunidades de fé, sejam nas ruas, nos círculos bíblicos, nas mais diversas maneiras, continuamos o anúncio que Jesus nos pede, a conversão de todos. A todos um feliz e abençoado dia. Oferecimento LK Veículos, Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo.